O que Jesus fez nos 3 dias entre sua morte e ressurreição? Onde Jesus foi nos 3 dias entre sua morte e ressurreição? Está consumado. Os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João relataram que Jesus foi crucificado por cerca de 6 horas antes de falecer. Curioso sobre os mistérios que envolvem os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus. Neste texto, exploramos diversas interpretações e passagens bíblicas que nos levam a refletir sobre onde Jesus esteve e o que fez nesse período crucial. Se deseja mergulhar mais fundo nessas questões e acompanhar outros conteúdos espirituais, inscreva-se no canal Sabedoria do Espírito. Não perca a oportunidade de expandir seu conhecimento e compreensão espiritual. Inscreva-se agora mesmo e embarque nessa jornada conosco. No momento final, ele proferiu as palavras imortais, está consumado, conforme registrado no livro de João 19, versículo 30. Então, ele inclinou a cabeça e entregou seu espírito. Seu corpo permaneceu na cruz apenas por um curto período antes de ser retirado e envolto para o sepultamento por José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, um de seus seguidores. 3 dias depois, seu corpo e espírito foram reunidos e ele ressuscitou dentre os mortos. Após sua ressurreição, ele se mostrou a seus discípulos, começando com Maria Madalena. Em seguida, ele ascendeu aos céus. No entanto, muitos têm se perguntado o que aconteceu nos 3 dias entre sua morte e ressurreição. Onde Jesus foi? O que ele fez? Este episódio tentará responder a essas perguntas. A Bíblia, particularmente os evangelhos sinóticos, não oferece um relato abrangente das atividades de Jesus durante esses 3 dias, também conhecidos como descida aos infernos ou descida ao inferno. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João focam principalmente nos eventos que levaram à crucificação de Jesus e sua ressurreição. O período entre sua morte e ressurreição está mais enraizado em interpretações teológicas e tradições do que em narrativas bíblicas explícitas. No entanto, podemos compreender esse período muito importante. Uma das revelações mais claras do paradeiro de Jesus nos 3 dias de morte pode ser deduzida de sua conversa na cruz. De acordo com a Bíblia, Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Um deles pediu a Jesus que se lembrasse dele quando entrasse em seu reino. A isso, Jesus respondeu: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Lucas 23, versículo 42. Isso implica que após sua morte, Jesus foi para o paraíso ou para o céu. Isso faz sentido porque, em sua partida, Jesus declarou o compromisso de seu espírito nas mãos de Deus que, como sabemos, só poderia estar em um lugar de bem-aventurança e amor eterno, ou seja, o céu. Há também outro relato interessante sobre o paradeiro de Jesus em 1 Pedro 3, versículos 18 a 20. Diz: "Porque também Cristo morreu pelos pecados uma vez, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água." Este trecho pode ser interpretado de 2 maneiras. Primeiro, pode significar que Jesus, em algum momento entre sua morte e ressurreição, foi ao inferno e fez uma proclamação aos espíritos que estavam presos lá. De acordo com essa perspectiva, esses espíritos aos quais Jesus se dirigiu poderiam ser tanto demoníacos quanto humanos ou até mesmo anjos errantes. É provável que os espíritos mencionados no trecho sejam anjos caídos, que foram aprisionados por violar a lei de Deus, junto com Lúcifer, que os enganou e os virou contra o seu Deus. A referência ao dilúvio de Noé indica que a violação ocorreu antes do tempo de Noé. Embora o trecho não nos diga exatamente o que Jesus disse aos espíritos prisioneiros, parece improvável que tenha sido uma mensagem de redenção, uma vez que os anjos
não podem ser salvos conforme Hebreus 2, versículo 16. É provável que Jesus tenha proclamado e declarado sua vitória sobre Satanás e seus anfitriões. Portanto, dessa perspectiva, Jesus foi ao inferno para anunciar seu triunfo e declarar sua vitória sobre a morte e Satanás. Outro trecho da Bíblia que nos fala sobre o paradeiro e as atividades de Jesus nos 3 dias entre sua morte e ressurreição é Efésios 4, versículos 8 a 10. Diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que quer dizer isto? Ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, como Paulo escreveu, referindo-se a Salmo 68, versículo 18. Quando Jesus subiu ao alto, ele levou muitos cativos. Isso é interpretado como significando que Jesus, depois de garantir a salvação na cruz, reuniu todos os redimidos que estavam no paraíso e os levou para sua morada permanente no céu. Estas eram pessoas como Abraão, Davi, Josué, Daniel, o ladrão na cruz e todos os outros que foram previamente justificados pela fé, e ele os levou do inferno, que é o lugar de habitação dos mortos, para o seu novo lar espiritual. Outra maneira de interpretar Efésios 4 é que nos 3 dias entre a morte e a ressurreição, Jesus derrotou e aprisionou nossos inimigos espirituais, ou seja, o diabo, a morte e a maldição do pecado. Em seguida, ele subiu ao alto, ou seja, retornou ao céu, vitoriosamente como Deus. Esta perspectiva também está fundamentada em Mateus 12, versículo 40, que diz: porque, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites. Aproveite este mergulho nas reflexões espirituais. Se você gostou deste conteúdo e deseja acompanhar mais sobre questões de fé e espiritualidade, não deixe de se inscrever no canal Sabedoria do Espírito. Inscreva-se para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.